Agora, 1h32 pelo horário de Brasília, uma notícia preocupante para o setor de lácteos aqui do nosso país. Produtores de Santa Catarina estão abandonando a atividade. O motivo? A excessiva importação de leite e, claro, a queda na remuneração. Vamos entender melhor o que está acontecendo, como está esse cenário, com o pesquisador e responsável pelo IPC Leite, Paulo Martins, ele que também é da Embrapa Gado de Leite e um dos nossos colunistas aqui no canal AgroMais. Paulo, seja bem-vindo. Uma satisfação imensa falar com você aqui no canal AgroMais. Tiago, prazer em falar com você aí nessa tarde, com você e todo mundo que está aqui junto conosco. Bom, infelizmente a notícia não é boa, né, Paulo? A gente gosta de comemorar aí os avanços da nossa cadeia leiteira, mas como está essa situação em Santa Catarina? Como que vocês têm acompanhado tudo isso? Tiago, esse problema não está acontecendo só em Santa Catarina. Eu acho que lá eles tiveram a preocupação de materializar, de quantificar a saída dos produtores. Nós temos dois tipos de movimento acontecendo, um conjuntural e outro estrutural. O estrutural tem muito produtor saindo, porque está tendo dificuldade de continuar na atividade em função da margem estar muito pequena. A margem teve boa no passado, e quando eu falo margem, eu estou me referindo ao preço recebido pelo produtor e ao custo de produção. Então, tem produtor saindo já ao longo de anos. Mas tem um lado conjuntural que é muito complicado. E eu atribuo a três fenômenos que estão ocorrendo em conjunto. O primeiro é que nós estamos com uma taxa de juros alta e isso está atraindo capital internacional para cá, especulativo. Aí, com isso, a gente tem uma entrada muito grande de dólar e, com isso, tudo que a gente compra no exterior fica mais barato. Então, importar leite está mais barato por conta disso. O real está valorizado e o dólar desvalorizado. Então, isso a gente não tem como controlar dentro do setor. O segundo também não tem como controlar dentro do setor, que é o preço no mercado internacional de leite, que está baixo comparado com o padrão dos últimos tempos. Então, fica mais barato importar. Agora, o terceiro, eu acho que tem uma questão que a gente precisa controlar, sim. Existe um movimento descoordenado por parte da indústria e o pessoal está importando leite e está pagando para alguns produtores até mesmo abaixo do preço do mercado internacional. Porque o grande argumento para importar é o pessoal olhar lá para o mercado internacional e falar, poxa, o leite aqui no Brasil está caro, e realmente nos últimos meses ficou caro. Vocês mesmo aqui no AgroMais deram várias vezes notícias do preço do leite subindo para o consumidor e a inflação crescendo por conta do leite lá no supermercado. Mas está acontecendo um fenômeno agora que é um nível de importação que está destruindo o valor na cadeia. E como boa parte dos produtores responsável pela oferta são produtores pequenos, e eles têm uma dificuldade muito grande de sobreviver. E por que tem? Eles têm uma dificuldade muito grande porque o pequeno produtor no Brasil, Tiago, ele recebe um preço menor do que o grande e paga um preço maior para os insumos. Então, esse fenômeno dele receber menor, e tem produtor recebendo aí a menos de R$ 2,40, R$ 2,30, que são preços menores do que o preço no mercado internacional, isso está destruindo muito a produção de produtores familiares, produtores pequenos, e a gente precisa encontrar um caminho que, na minha opinião, não é criar políticas protecionistas, mas nós precisamos conversar com a indústria, porque não é uma empresa especificamente, mas é o somatório de empresas que vem atuando e fazendo com que algumas famílias estejam com dificuldade de sobrevivência nesse momento. Bom, Paulo, a gente sabe também que grande parte dessa produção de leite que nós temos é feita por os agricultores familiares, né? São pequenas propriedades que acabam levando aí esse produto para os laticínios. A gente conhece essa realidade de perto. Então, quais as medidas que devem ser adotadas, além dessa de conversar com a indústria? Porque precisa, eu acho que primeiro valorizar esses produtores, né? Porque o acesso ao insumo a gente sabe que vai ser muito caro, mas o que é pago para eles é que é muito baixo. A gente não vê uma melhora nisso de forma nenhuma, né? Tiago, você toca num ponto muito importante, porque o leite tem um papel muito além do lado econômico da família. Ele tem o papel de interiorizar a renda no Brasil. Boa parte dos municípios, principalmente os menores, o leite é uma das três atividades mais importantes. Então, na medida em que você destrói essa geração de riqueza no interior do Brasil, você está gerando problemas sociais e econômicos também
que não são diretamente em função do leite, mas são gerados porque as famílias vão comprar menos produtos, vão ter menos condições de sobreviver no interior e vão acabar migrando. Agora, o que faz no curto prazo? Uma tentação, quando a gente tem essas condições assim, é falar que o governo tem que voltar. E a experiência nossa aqui no Brasil não é boa. Toda vez que o Estado entrou no Brasil, entrou para colocar um preço ao produtor tabelado, não muito favorável. Então, eu temo muito uma intervenção direta do governo no que diz respeito a preço. Então, eu acho que um grande caminho aí seria, nesse momento, criar um mecanismo de chamar a indústria para conversar. Eu acredito muito nisso, mostrar o que está acontecendo. Tem muito laticínio, eu não estou falando nem das grandes indústrias, o pessoal acha que a maioria das grandes indústrias é que está promovendo isso. As grandes indústrias têm até um preço mais elevado, mas são laticínios menores que perderam muita margem, Tiago, muita margem de 2020 para cá. Teve muito laticínio que quebrou, alguns estão com dívidas, então eles estão tentando recuperar no curto prazo, e isso não é saudável. Eu ainda tentaria, antes de qualquer atitude, eu tentaria uma conversa. Funcionou assim no passado, eu acho que funcionaria no presente. Paulo, eu venho de uma cidade interiorana, no estado de Goiás, e lá a segunda atividade do município é justamente a produção de leite, como você falou. Geralmente estão entre as três principais, né? Lá é a segunda. E eu pude conferir de perto, a gente ainda vivencia isso, porque eu tenho familiares lá, e a gente sabe a luta desses produtores, que é para você produzir um leite de qualidade, colocar esse leite no mercado e uma indústria ou outra nacional que paga um pouco melhor, porque se você for vender local também, acaba que nem compensa. Diante desses fatores, e como conversar com a indústria e por que eles valorizam mais o leite de fora do que o nosso aqui, porque a nossa qualidade também é muito boa. O que está faltando então aí? Por que o que é importado está mais atrativo do que o que é produzido aqui? Bom, é preço. É preço. No primeiro momento é preço, porque o preço no mercado internacional ficou muito atrativo. Mas, além do preço, tem o efeito manada. Já que você citou o seu estado aí de Goiás, o estado de Goiás, por exemplo, tem empresas muito sólidas, muito competentes, muito bem estruturadas, mas é um estado que, lá atrás, você deve ter acompanhado isso com a sua família, lá por volta de 2008, 2007, o pessoal em Goiás a indústria começou a investir. E cada um começou a investir, a investir. No final, hoje Goiás tem capacidade ociosa na indústria, porque não houve um nível de articulação da indústria e, com isso, toda a indústria de Goiás hoje tem um custo elevado para poder produzir, processar, porque tem ociosidade. Quer dizer, não é que falta leite, é que sobrou fábrica. Então, por isso é que eu acho que tem que ter algum nível de conversa. O Brasil tem aí a Câmara Setorial do Leite, que é um local dentro do Ministério da Agricultura que reúne todo tipo de agentes envolvidos no processo de produção, e o próprio ministro Fávaro tem se mostrado uma pessoa competente em termos de diálogo. Eu partiria para esse diálogo, porque a importação, como eu disse, no primeiro momento, eu estou pegando lá por volta de março, abril, a importação aconteceu porque o preço no mercado internacional estava muito mais atrativo do que o preço pago ao produtor. Mas agora a gente está na entre-safra, o preço vem caindo, né? A sinalização não é de que vai ter uma grande melhora e nós estamos na entre-safra. E nós temos que cuidar disso, porque se a gente agora destrói essa produção, daqui a pouquinho vai voltar a faltar leite. O Brasil tem um potencial muito grande para continuar produzindo, mas nós não podemos continuar nesse limbo. Uma hora o produtor está perdendo dinheiro, outra hora ele está ganhando dinheiro, mas perdendo e ganhando, na média, ele acaba ficando pouco estimulado a fazer investimento, e ele precisa fazer investimento, porque aí vem o outro lado, que é estrutural. E qual é o lado estrutural? O setor está numa transformação substancial e é fundamental que o produtor aumente a sua produção, aumente a sua produtividade, para que ele possa reduzir custos de produção. Leite, Tiago, é uma atividade que, quando você produz pouco, o custo fica muito alto. Então, você tem que ir aumentando a produção para o custo unitário, para cada litro de leite, ficar um preço menor. Então, para que a gente possa fazer isso, o produtor tem que estar capitalizado, porque se ele não tem capital, como é que ele vai investir em tecnologia e crescer? É uma situação
difícil, complicada, mas que no curto prazo pode ter sim um processo de solução. Daqui a pouquinho, eu acredito que nós vamos ter uma sinalização por parte do Estado brasileiro, no sentido de conversar com os agentes. A primeira ação, na minha opinião, em termos de políticas públicas, sempre começa com uma conversa entre os agentes interessados. Sem dúvida nenhuma. E talvez uma dessas propostas aí de conversar com essas indústrias e com tudo, é uma equiparação de preços também, né? Se você consegue colocar o nosso valor equiparado com o valor que está no mercado internacional, a gente consegue uma competitividade melhor. Não tem por que não comprar o nosso produto, né, Paulo? Acho que, como você disse muito bem, o que está faltando é diálogo para suprir e para confirmar uma profissão e uma demanda que é muito antiga e que está presente na mesa de todos os brasileiros, de quando você nasce até a terceira idade. Não tem como a gente fugir. Todo mundo usa o leite para alguma coisa em casa e a gente tem nossos produtores tão desvalorizados por aqui, né? Pois é, Tiago, e tem um ponto que eu acho que talvez tenha chegado a hora da gente discutir. Não, eu não consigo entender por que o preço do grande produtor é tão diferente do preço do pequeno produtor. Se você for discutir isso, a primeira resposta, e talvez a única que a gente vai ouvir, é o seguinte: o custo de eu captar leite de um produtor de 200 litros, o custo é o mesmo do que eu captar leite de um produtor de 20 mil litros. Eu tenho que mandar o caminhão lá, o caminhão vai pegar só 200 litros, mas ele vai ter que rodar a mesma quantidade para pegar 200 do que ele rodaria para pegar, sei lá, 2 mil ou 20 mil. Concordo, tem isso sim, o custo unitário para captar no pequeno produtor é menor. Mas a diferença, Tiago, é muito grande. Isso não acontece nos outros setores. Não acontece na avicultura, não acontece na suinocultura, não acontece no gado de corte, não acontece nos grãos. Então, acho que está na hora de a gente começar a debater por que é tão díspare, é tão distante o preço ao produtor pequeno, que é muito pequeno o preço, comparado com o preço do produtor grande. Eu vejo irracionalidade nisso, eu não vejo maldade, não. Tem muita gente que, ao analisar essas questões, vai para a maldade, não tem nada de maldade. Acho que tem um pouco aí de irracionalidade, que é muito comum quando você está fazendo negócio. Então, a gente precisa conversar, porque o produtor, pequeno produtor, ainda sob a ótica econômica, é muito importante para a cadeia do leite, principalmente para o pequeno laticínio. O pequeno laticínio está lá no interior, não é muito competitivo com o grande laticínio, ele não pode fazer grandes apoios, e ele precisa, então, do pequeno. O pequeno produtor e o grande produtor são importantes para o Brasil. O pequeno laticínio é muito importante, o grande laticínio também. A gente precisa começar, então, a focar nesse ponto, para aí sim entender por que tem muito produtor saído. Você há de convir que um produtor que recebe hoje aí em torno de R$ 2 pelo litro de leite, ele está recebendo o quê? Se a gente considerar o dólar quase a 5, ele está recebendo 40 centavos de dólar. Aí você vai dizer, mas no mercado internacional isso aí está em torno de 3,80. Sim, mas para a empresa internalizar isso, esse leite vai chegar a um valor muito superior, pelo menos a 2,50 para o laticínio. Então não faz sentido a gente pagar R$ 2 para um produtor, se no mercado internacional, quando você internaliza, esse preço vai acabar chegando no laticínio a um valor maior. Sem dúvida, Paulo. Acho que é um debate muito interessante. Eu vou até fazer um compromisso aqui com você, da gente ouvir também os outros setores, como você disse, a Câmara Setorial, as próprias instituições que estão aí apoiando também, buscando melhorias, para a gente entender um pouco mais esse debate e, quem sabe, a gente poder ajudar de alguma forma. Eu acho que esse é o papel principal que nós temos aqui, né, Paulo? Mais uma vez, muito obrigado a você. A gente volta a se encontrar para falar desse tema também. Foi uma satisfação falar contigo por aqui e até uma próxima. Muito obrigado, Tiago. Estarei sempre aqui disponível.